Na quietude do lar que compartilhavam, a protagonista é confrontada com a traição devastadora de seu marido com sua própria irmã, a quem ela amava como uma filha, na cama que simbolizava sua união mais íntima. Esse espaço, que antes era um santuário de afeto e confiança, agora estava manchado pela infidelidade das duas pessoas que ela mais amava. Diante desse cenário caótico e da quebra irreparável da confiança, os traidores se esqueceram que a vida sempre cobra, e quando a cobrança chega, o sofrimento é inevitável. Quando minha mãe ficou grávida da minha meia-irmã, eu já estava na fase adulta da vida. Apesar disso, a notícia da gravidez trouxe uma imensa felicidade para mim. A ideia de ter uma nova vida na família despertou em mim um sentimento de alegria e responsabilidade, especialmente por se tratar de uma irmã por parte de mãe. A relação que desenvolvi com ela foi além dos laços de sangue. Ela se tornou o centro das minhas preocupações e afetos, sendo a pessoa mais importante em minha vida naquele momento. O amor que nutria por ela era tão intenso que superava até mesmo o amor que sentia por minha mãe, algo que eu nunca imaginei que seria possível. Dediquei um grande esforço e tempo para cuidar dela da melhor forma possível. Comprava presentes e coisas que sabia que ela gostaria, trabalhava arduamente para proporcionar um ambiente acolhedor e confortável para sua criação. Mas, em meio a tudo isso, enfrentamos desafios familiares significativos. Os problemas entre minha mãe e o pai dela, que acabaram resultando em divórcio, trouxeram uma complexidade adicional a essa fase já exigente. Essa situação tornou ainda mais desafiador o processo de cuidado e suporte que eu buscava oferecer à minha irmã, exigindo de mim uma maior dedicação para lidar com as mudanças e as tensões familiares. Diante dessa situação, senti a necessidade de me envolver mais ativamente na dinâmica familiar, buscando ajudar minha mãe e garantir que minha irmã recebesse todo o cuidado e apoio necessários. Foi nesse contexto de desafios e responsabilidades que também encontrei espaço para iniciar um relacionamento amoroso, demonstrando como a vida pode ser complexa e cheia de surpresas. Meu namorado era bem atento aos detalhes, percebendo não apenas o carinho que eu dedicava à minha irmã, mas também o amor profundo que nutria por ela. Era visível para ele o quanto eu gostava de fazer coisas por ela, de estar presente em sua vida de maneira atenciosa e protetora. Além disso, ele não hesitava em colaborar nas tarefas do lar, tornando-se um apoio valioso não apenas para mim, mas também para nossa família. Com o tempo, esse namorado se transformou em um noivo e finalmente em um marido. O casamento foi um momento incrível, marcado por emoções profundas e alegria. Minha irmã, que sempre esteve tão próxima de mim, foi a nossa dama de honra, simbolizando a união não apenas entre mim e meu marido, mas também a continuidade do laço afetivo que compartilhamos como família. Desde criança, minha irmã sempre foi muito ligada a mim. Ela ficava frequentemente na minha casa, já tinha roupas lá e muitas vezes eu a levava para a escola. Com o passar dos anos, ela foi crescendo, desenvolvendo sua personalidade e entrando na adolescência, fase em que se tornou um pouco rebelde. No entanto, ao passar mais tempo comigo, ela começou a mudar e a se tornar mais madura. Houve momentos em que percebi que ela agia de forma um tanto vulgar e provocante, especialmente quando estávamos em locais públicos com amigos, como aconteceu em um sítio onde estávamos todos reunidos. Ela começou a agir de forma um tanto vulgar, tentando seduzir os maridos de vários colegas que estavam presentes. Isso nos deixou desconfortáveis, tanto a mim quanto aos outros, já que minha irmã ainda era uma adolescente. Percebi que havia algo estranho em seu comportamento, mas inicialmente eu preferi ignorar. Com o tempo, essas pequenas atitudes dela dentro de casa se tornaram mais evidentes. Lembro-me de um momento em que ela passou pelo corredor e olhou de forma estranha para meu marido, o que me deixou bastante desconfortável. Mas, tentei convencer a mim mesma de que estava imaginando coisas, de que talvez fosse apenas um mal-entendido. Sentir-me culpada por desconfiar de algo tão sério foi um peso muito grande. É terrível quando começamos a duvidar de alguém que amamos tanto, especialmente quando esses pensamentos nos parecem tão cruéis. Aos poucos, fui tentando afastar esses pensamentos da minha mente, ainda que a incerteza persistisse. Minha irmã continuava crescendo e se tornando cada vez mais bonita, e eu continuava a ajudá-la de todas as maneiras possíveis. Havia como uma filha, pois o amor que sentia por ela era inabalável. No entanto, uma vez me deparei com uma situação que abalou profundamente minha confiança. Vi minha irmã e meu marido cochichando perto da porta da cozinha. Quando surpreendi, eles mudaram de assunto rapidamente, como se tentassem esconder algo. Aquilo despertou em mim um sentimento de desconfiança e desconforto. Meu marido sempre foi uma pessoa boa, mas naquele período ele estava agindo de forma estranha comigo.
Ele costumava dizer que minha irmã era muito parecida comigo quando jovem, e às vezes parecia tratar-me com certa frieza. O amor e a proximidade que tínhamos no início do relacionamento já não eram os mesmos. Nunca poderia imaginar que alguém que ele estivesse se aproximando de forma diferente seria minha própria irmã. Na verdade, isso nem passava pela minha cabeça. Porém, quando os vi cochichando e mudando de assunto, foi como se algo me dissesse: você precisa acreditar em si mesma, precisa confiar em seus instintos, você não está louca? No dia seguinte, saí para o trabalho no horário habitual e avisei ao meu marido que voltaria um pouco mais tarde. Coincidentemente, nesse dia, minha irmã ficaria na minha casa para organizar algumas de suas coisas, como suas roupas. Ela tinha um quarto em nossa casa e praticamente morava conosco. Decidi voltar para casa mais cedo, pois minha mente estava tomada por uma desconfiança crescente em relação à fidelidade do meu marido. Ao chegar à porta de casa, uma mistura de medo e outras sensações me dominou. Uma voz interna dizia para não prosseguir, enquanto outra insistia que era necessário confrontar a situação de frente, sem rodeios. Respirei fundo para acalmar os nervos e tentei silenciar meus passos, como se cada ruído pudesse revelar minha presença antes da hora. Abri a porta com cuidado, temendo o que encontraria do outro lado, mas a curiosidade e a necessidade de saber a verdade me fizeram adiante. Quando cheguei à porta do meu quarto, ela estava entreaberta, e foi ali que vi a cena mais terrível da minha vida, algo que não desejo a ninguém. Sim, era exatamente o que você está pensando, meu marido na cama com minha irmã mais nova. Foi desesperador, e naquele momento, eu abri a porta. Ao ver meu marido naquela situação, eu fiquei com nojo. Todos nós ficamos sem jeito. Minha irmã saiu correndo, se vestindo às pressas, dizendo que não era o que eu estava pensando, que não era o que eu estava imaginando. Mas eu não precisava imaginar nada, ele estava ali, na minha frente. Ele não disse nada, só ficou sentado com a cabeça baixa. Acho que não havia mais nada que ele pudesse me dizer para mudar o que eu vi. Peguei minha bolsa e saí pela mesma porta pela qual entrei. Fui até uma pracinha e comecei a chorar. As pessoas que estavam lá começaram a me olhar, e veio uma senhorinha até mim. Ela disse: minha filha, por que você está chorando? Está tudo bem? Se você está perdida ou precisar de ajuda, estou aqui. Eu abracei, agradecendo pelo conforto inesperado. Então eu desabafei tudo para ela. Disse como me sentia mal, como me sentia inferior em tudo. Ela me abraçou e compartilhou um pouco da sua própria vida, falando que eu ia superar e que toda ação tem consequências, que nada fica impune neste mundo. Aquelas palavras me confortaram na hora, mas ainda assim, continuava triste, chorando. Afinal, enfrentar uma traição já é cruel, mas quando é alguém da sua família, que você cuidou e amou, é uma dor dupla. Depois de conversar muito e chorar bastante com essa senhora, enxuguei minhas lágrimas e fui até a casa da minha mãe. Minha irmã estava no sofá, também chorando muito. Ela ainda não havia contado para a mãe o que tinha acontecido, então tomei a iniciativa de contar tudo. Disse para minha mãe que, naquele momento, era o fim, que não faria mais nada pela minha irmã. Eu não queria mais contato com ela, estava profundamente magoada, e eu tinha esse direito. Minha mãe ficou chocada e suas palavras de desaprovação ressoaram pela sala, trazendo um clima pesado de tristeza e decepção. Seus olhos marejados expressavam um profundo desgosto. Foi um momento difícil para todos nós, mas era necessário para preservar minha saúde emocional e minha dignidade. Minha irmã pediu perdão com muita insistência, mas eu não conseguia perdoá-la. A vergonha e a dor que eu sentia naquele momento era imensa, e por mais que ela implorasse por perdão, eu simplesmente não conseguia concedê-lo. Era como se houvesse um abismo entre nós, uma ruptura na confiança que nunca mais poderia ser reparada. Apesar de parecer que seu arrependimento era sincero, não havia nada que ela pudesse fazer para remediar a situação. A ferida era profunda demais e o perdão era algo que eu simplesmente não podia conceder naquele momento. Era como se uma parte de mim tivesse se fechado para sempre, uma parte que não conseguia mais confiar, amar ou perdoar da mesma maneira. Saí da casa da minha mãe e retornei ao meu lar, preparada para confrontar meu marido. Ao chegar lá, vi claramente que a realidade começava a se impor sobre ele. Ele iniciou uma série de desculpas e tentativas de explicação. Alegou que às vezes se sentia atraído pela minha irmã devido a certos olhares e gestos estranhos dela, mas afirmou que nunca foi sua intenção agir dessa forma. De forma patética e lamentável, ele tentou transferir toda a culpa para ela, mas para mim, ambos são igualmente culpados.
Ambos sabiam muito bem o que estavam fazendo, ambos são desprezíveis. Decidi encerrar no casamento, uma decisão que qualquer pessoa tomaria diante de uma situação tão absurda. Ele percebeu que havia perdido tudo, e que não havia possibilidade de reconstruir nossa vida ignorando o que aconteceu. Apesar de ele ter insistido para não nos divorciarmos, segui em frente e mudei para outro estado. Essa mudança foi difícil. Deixar para trás tudo o que conhecia e iniciar uma nova vida foi desafiador. Lidar com o peso da traição e do rompimento do casamento foi um processo doloroso, mas também de autodescoberta. Percebi que precisava me afastar daquele ambiente tóxico para encontrar paz interior e recomeçar. Os primeiros dias no novo estado foram turbulentos. Encontrar um novo lar, um emprego e me adaptar à nova rotina foi um desafio. No entanto, cada pequena conquista foi uma vitória para mim, uma prova de que eu era capaz de superar qualquer obstáculo. Descobri uma força interior que eu não sabia que possuía. Busquei força na fé, frequentando uma igreja, pois sabia que só Deus poderia me dar a força que eu precisava. Foi lá que conheci meu atual marido. No início, resisti muito em abrir meu coração novamente. Estava desacreditada e cheia de traumas e cicatrizes emocionais. Mas ele foi persistente, cuidando de mim, fazendo-me sentir especial e entendendo minha dor e medo. Essa compreensão foi crucial para que eu pudesse me entregar a ele. Hoje, sou uma mulher casada, feliz e realizada. Recentemente, tivemos um filho, e fico feliz por tê-lo com a pessoa que escolhi para compartilhar minha vida. Construí minha história e minha felicidade ao lado dele. Consegui perdoar minha irmã. Embora não tenha contato com ela, pois moro em outra cidade e não visito minha mãe com frequência, liberei o perdão e não sofro mais com isso. Acredito que ela está enfrentando as consequências de suas ações, pois algumas coisas ruins aconteceram com ela depois de um tempo. Vejo isso como parte do processo de amadurecimento dela. Quanto ao meu ex-marido, ele encontrou uma mulher que o traiu com o próprio primo dentro da casa deles. Como diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não podemos desejar o mal, mas às vezes as circunstâncias mostram que as ações têm consequências. Resumindo, hoje sou muito feliz. Estou casada com alguém que me ama, tenho um filho maravilhoso. Entendi que o amor que sentia pela minha irmã não se compara ao amor que sinto pelo meu filho. Ser mãe é uma experiência única e verdadeira. Ver meu filho crescer, após 9 meses de espera, é a materialização de um amor genuíno que nasceu com a minha própria imagem. Nossa protagonista enfrentou muita dor e desafios, mas conseguiu superá-los e hoje desfruta de verdadeira felicidade. Sua história ensina que mesmo se você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de que é possível superar e encontrar a felicidade. Acredite, essa fase vai passar. Por mais dolorosa que seja, nada na vida é permanente. Além disso, é crucial não fazer aos outros o que não desejamos para nós mesmos, pois a vida sempre cobra, e quando a cobrança chega, o sofrimento é inevitável. Se você gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias e não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até a próxima história.